Bonsoir, meus amis. Eu vou fazer mais um vídeo sobre o Wilker. Acompanhando aí o bizarro caso aí da UNB. A gente já fez vários vídeos, né? Já foi um vídeo sobre as esquisitices que a doutora Daniela falava. Depois a gente fez um outro vídeo falando sobre o comportamento dos alunos propriamente, né? Depois eu fiz um vídeo bizarro, assim, pra mim. Eu não imaginava que eu ia precisar fazer uma coisa dessa. Sério mesmo, agora não tô blefando. Sobre os comentários que a professora fazia sobre o Michel Foucault, né? Ela não entende nada de Foucault, né? Até depois eu vou ter que fazer, provavelmente mês que vem, né? Bom, mês que vem, já tá quase aí. Um vídeo sobre as 3 fases do pensamento de Michel Foucault, não porque eu acho muito necessário fazer isso, porque as pessoas que leem os livros de Foucault, elas geralmente entendem, né? Não todo autor francês que eu conheço, ele é sempre muito obscuro, né? René Girard, por exemplo, que acho que dos franceses é o que eu mais leio. A língua francesa ela é estranha, ela é cheia de definições por negativo. Eles gostam muito de metáfora, são viciados nisso, né? Então, e eu achei bizarro assim o jeito que ela trata coisas que o Foucault define no começo de todas as suas obras de epistemologia, Le Mot les Choses, La Chronologie du Savoir, La Audre du Discours, o primeiro volume do Histoire de la Sexualité, a entrevista que ele concedeu ao Paul Rabinow e o Gilbert Dayfros. Tem uma tradução para português, publicado pela editora Forense, acho que é uma editora de Portugal, não sei. Michel Foucault, uma trajetória filosófica. É um livro onde o Dayfros e o Rabinow, eles debulham todas as nuances do pensamento Foucaultiano, e no final você tem uma entrevista com Foucault, onde Foucault fala sobre absolutamente tudo do pensamento dele, né? Uma das últimas palavras do Foucault a público num programa de rádio, isso foi em 84, no ano que ele faleceu, de HIV, né? Complicações do HIV. Ele disse: para aqueles que ainda não entenderam, a minha obra foi feita para pensar sobre os jeitos e os modos que as pessoas pensaram sobre si mesmas ao longo de todos os tempos. Não à toa, a matéria que ele dava aula na faculdade do Collège de France era História dos Sistemas de Pensamento. E aí você vê uma professora universitária que, em via de regra, e ela evocou Foucault porque ela quis. A aula não era sobre isso, ela simplesmente jogou isso aí na carta. O Vitorelli estava assistindo algumas... não sei qual que foi a data que ele fez a live. Eu assisti ela hoje, acho que umas 13 horas depois de publicado. E quando ela falou do Foucault, até o Vitorelli ri, porque não tinha muita coisa a ver com o que você estava discutindo. E ela cita aquilo e ela relativiza o relativismo do Foucault, e o Foucault nunca disse isso. Peguem o livro do Dayfros e do Rabinow, vão lá na entrevista, quando eles perguntam sobre a razão da obra do Foucault, eles perguntam se é num sentido mais contemporâneo, e o Foucault diz que não, que é no sentido kantiano universal. É um imperativo categórico. O imperativo categórico não é relativístico. Ele parte da filosofia moral de Immanuel Kant. Ele tem uma interpretação diferente do que comumente os kantianos têm, mas isso é assunto para outro dia. Mas ele parte de lá, da crítica da razão pura. Da crítica da razão prática, aliás. E, inclusive, na época que ele fazia doutorado em História, porque o Foucault era historiador de formação, por isso que eu leio bastante, porque, né, tem a ver com o tipo de coisa que eu trabalho, então por que não? O Foucault publica a tese dele, que virou um livro depois,
que acho que é o primeiro livro famoso do Foucault, um livro mesmo propriamente dito, que é o Histoire de la Folie, né, a História da Loucura, né. Tem um subtítulo, né, da História da loucura na época clássica, e que foi seguido pelo Nascimento da Clínica, mas entre a História da Loucura e o Nascimento da Clínica tem um texto bem pequeno, que pouca gente conhece, que é Gênese da Antropologia de Kant, que é uma espécie de complemento, tá certo? De complemento à tese da História da Loucura na época clássica, porque lá ele não menciona Kant profundamente. Ele escreve um texto à parte, para ser uma espécie de apêndice de 200 páginas, um pouco menos, acho que umas 150, a tese dele explicando a metodologia kantiana por trás dos seus textos. E isso não sai do Foucault, né? Fica com ele até a sua sepultura, porque As Palavras e as Coisas tem isso, Arqueologia do Saber, A Ordem do Discurso, Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, os 4 volumes, o último póstumo, da História da Sexualidade, Isso Não é um Cachimbo, né? Todos os textos do Michel, sobre a heterotopologia, tá tudo ali, né? E a gente vê a pessoa que tem muito mais tempo de vida do que eu, tem muito mais experiência com isso, provavelmente sabe de assuntos que eu desconheço, e evoca um autor que ela não domina. E na medida que ela fala sobre esse assunto que ela, não sei de onde ela tirou aquelas conclusões, ela já enfia o currículo Lattes dela no meio, quer dizer, não discorde, tem um Lattes. Eu fico me perguntando como é possível a progressão da ciência desse jeito. Eu não consigo ver um futuro na ciência no Brasil se esse for o comportamento dominante. Me lembra muito Marshall Berman, né, dizendo que o Brasil é um país de fato com muitos problemas educacionais. Ele falou isso para Oscar Niemeyer, quando o Oscar Niemeyer xingou ele de tudo quanto é nome, porque ele não gostou de Brasília, achou muito feio. O Oscar não sabia, mas nem todo mundo gostava da arte dele, só o governo mesmo. E depois a gente entra com vídeos sobre o professor Fujão, né, o Jaiminho, Dr. Thompson. Aí depois tem um outro dele falando bizarrice sobre a história da África. O cara nega a existência de escravidão africana pelos africanos e pelos muçulmanos. Quer dizer, é um fato que é documentado em alguns casos desde o final do século XIX. Porque história enquanto ciência é uma coisa um pouco mais recente mesmo. O jeito que se ensina história em faculdade é uma coisa mais recente mesmo, é coisa do final do século XIX mesmo. Leia meu texto sobre os análises, eu explico um pouco isso por lá. E o cara é professor da área, entendeu? E aí assim, eu tava vendo o vídeo do Vitorelli, e novamente, cara, eu adoro assistir o Vitorelli falar. Só que eu tenho um trauma. Não é um trauma, é um toque. Que virou um trauma. Mas é um trauma de Estocolmo. Tem que repetir esse trauma várias vezes. Como se a gente voltasse pra cena do crime pra tentar identificar alguma outra coisa. Eu leio comentário, cara. E tem gente que segue o canal do Vitorelli, que eu não sei por que segue o canal do Vitorelli. Porque tem coisas que o Vitorelli diz que uma criança de 6 anos consegue entender e o cara que já deve ser marmanjo não entende. Por exemplo, teve um cara lá que tava dando risada do Wilker, e veja bem, isso não é para o Vitor, não é uma crítica ao canal dele, porque é impossível controlar essas pessoas. Nem faz sentido, é a mesma coisa no caso do Wilker, você não controla os inscritos, não tem como fazer isso. Eu tenho um canal pequeno, então eu não preciso controlar ninguém. Mas quem tem canal grande não consegue, e nem tem por que tentar. Mas eu acho muito incompatível, sabe? O cara tá indo assistir o vídeo dele pra quê? Tá bom, pra aprender lógica. Concordo. Só que tem uns que não parecem que estão lá pra isso, sabe? E isso me deixa muito encafifado. Eu queria entender a anatomia mental dessas pessoas. Acho que se eu trabalhasse no ramo da medicina, eu estudaria psiquiatria. Cérebros anormais muito me interessam.
eu tenho uma certa fascinação pela loucura mental, pela deformação da personalidade. E teve um cara assim, nossa, que burro, falando pro Wilker, dirigindo o comentário dele ao Wilker. O cara perguntou de escravização de brancos na África. Na África, ele escreve em letra maiúscula, em caps lock, põe faz tipo uma intervenção, né? Põe uma gráfica, um ponto de exclamação pra, né, surpreender pelo, olha só, tá falando de branco na África, mas o cara é burro, né? Se ele conhecesse algo de história da África, ele saberia, por exemplo, passar algumas informações aqui, que o berço da humanidade, ou pelo menos a hipótese principal, é que o primeiro ser humano que habitou pela Terra perambulou na África, ele apareceu por lá. As ossadas mais antigas são da África. E se achar uma ossada mais antiga no México, beleza, então começou no México, talvez tenha começado no México. Se achou na China, mas por enquanto é na África, né? E o genótipo, que faz alteração de fenótipo, e isso está descrito, você não precisa ler livros estrangeiros. Poxa, pega aquela coleção da Unesco, o volume 1 da coleção da Unesco, as 140 primeiras páginas, depois do prefácio, o cara fala um pouco sobre tem um professor lá que fala sobre arqueologia. É um fuzileiro naval que dá aula de história da África lá nos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Eu fiquei imaginando o Pedro de Carvalho dando aula de filosofia, tipo algo parecido com isso. Ele falou sobre arqueologia na África, né? E que tinha branquelos na África, e tem brancos na África até hoje, e eles não são frutos do estupro europeu nas africanas. Isso aconteceu também, é claro. Mas já tinha brancos na África, no que chamaríamos de pré-história ou deep history. Nós temos provas materiais de brancos perambulando pela África. O Sheikh Anta Diop foi reprovado na tese de doutorado dele porque ele afirmava que só havia negros no Egito, extremo norte da África. Os professores de história da África que mexiam com arqueologia reprovaram ele exatamente por isso. Ele teve que refazer 5 anos de pesquisa, e aí ele voltou com uma conclusão mais lógica, baseada nas provas fáticas que nós temos, de que o Egito era mestiço. Uma mistura de etíopes, que atravessaram o Ceará, saíram da África subsaariana, o sul, né? Então tem o norte, Saara, sul. Saíram dessa região aqui, que Etiópia, Moçambique, foram para o Egito, e realmente é uma tirada só, se atravessa o deserto. Havia muitos mapas de oásis que as pessoas faziam, que é um jeito excelente de sobreviver à travessia no deserto. É um deserto muito grande, né, como vocês sabem. E eles chegavam no Egito e se submetiam a um maior império da África, talvez na época, quiçá, o maior império do mundo, que era o Império Egípcio, né, muito antes dos hebreus ou coisa do gênero. E havia relações sexuais entre egípcios brancos e etíopes, né? E isso gerou, digamos assim, uma miscigenação. Aconteceu, e o Diop voltou com isso, e os caras, bom, isso aqui faz sentido, é uma boa explicação, né? Então ele foi consultando fontes do sul para ver se ele achava alguns negros que tinham perambulado pelo Egito e conseguido construir família com egípcios brancos. Mas existe uma possibilidade muito grande de que no começo do Egito, quando os primeiros povos, as primeiras pessoas, os primeiros grupos de nômades que depois vieram se tornar sedentários, ou reunidos, uma grande possibilidade de todas essas pessoas serem brancas, sem exceção. Não dá para saber disso, talvez a gente nunca saiba, mas existe uma possibilidade significativa disso. Afinal de contas, se começa com a travessia a miscigenação começa com a chegada dos sulistas, no norte tinha o que então, precisamente? E ele fala escravidão de brancos. Pô, ele... E aqueles textos até que eu citei, quando a gente vai trabalhar com escravidão islâmica, o que acontece? A gente descobre, seja nos textos do Bernard Lugan, seja nos próprios textos da Unesco, que estão em português, fácil acesso, você acha em PDF de boa na internet,
boas edições, bem cuidadas, você vê que tem um carinho naqueles textos. Eu não considero as pesquisas mais atualizadas porque depois daquilo veio muita coisa subsequente. Então você tem mais informação para recolher depois. Mas aquilo já é uma excelente introdução sobre o continente inteiro. Tá? Parece que 8 volumes é muito, mas para um continente inteiro, do tamanho do continente africano, cheio de história, cheio de cultura, é pouco. Mas seja os textos do Tidiane Diage, seja os textos de Jacques Herz, seja um texto clássico também, White Slaves in Africa Masters. Quando você faz o balanço de 10 milhões de africanos que foram escravizados pelos muçulmanos, 1 milhão desse total eram de africanos brancos. Então existe escravidão africana porque, em brancos, porque existem africanos brancos. Né? Quando você pega, por exemplo, e hoje é muito miscigenado na África, porque, né, muita coisa aconteceu depois do período medieval, depois do período colonial e período imperial na África. Você pega um time da África do Sul, por exemplo, 2010 na Copa, o jogo de abertura, né? Tinha um negão de dread fazendo uma dancinha, isso tá até no clipe Waka Waka da Shakira, com uns 3 branquelos carecas. Eles são africanos, eles não são europeus que se naturalizaram africanos, são africanos, tem nome de africanos, os pais são africanos. O time de Marrocos tem branquelo, entendeu? Tem caras que tem a pele mais morena, tipo o Hakimi, e tem outros jogadores que são branquelos. Isso é anterior ao período colonial. E o cara fala de tal maneira, escreve no caso, de tal maneira que parece espantoso, absurdo que o Wilker Leão faça uma pergunta dessa. E é uma pergunta, esse cara tudo bem, não conheço o cidadão, então pode ser que ele realmente seja um cara de 14 anos de idade. Mas um professor doutor em História da África, dando aula na UNB, ele fala que isso não existe. Então quer dizer, ou, para mim, imagina se eu fosse um berkeleyano solipsista. Duas uma, ou esses livros são ilusões de ótica, ou quem escreveu estava fumado na erva. E as fontes de fato não existem. Ossadas adulteradas, coisa do gênero. Um branqueamento do continente africano. Outros comentários também que eu adoro, né? Esses aí eu entendo que é tipo um suprassumo da covardia. Achar ruim que ele tá fazendo isso, entende? Por quê? Aí tem várias explicações, evidentemente. Primeira delas, está zaralhando a aula. Eu falei, não, eu sou professor de história. A aula já estava zaralhada antes dele começar a gravar. Um professor doutor de História da África que ganha... mas ele ridiculariza o cara. Campeão, ele é funcionário público. Ele ganha 20 mil reais por mês. Ele tira do dinheiro público, do erário público, do seu imposto, 260 mil reais por ano. Porque tem 13º. Recebe nas férias. É registrado. Esse cara vai se aposentar, uma aposentadoria não inferior a 10 mil, que vai ter que ser paga até esse cara fazer a gentileza de ter um infarto e morrer. Ele merece respeito por quê? Por quê? Um cara que em 2 anos de serviço tira mais de R$500 mil, que com certeza deve ter pedido financiamento para fazer o mestrado, o financiamento para fazer o doutorado. Todo mundo quer uma boquinha com bolsa de pesquisa. Então eu tô fazendo um cálculo bem por cima, assim, provavelmente até mais dinheiro. Aí o cara se forma, vai dar aula de História da África e nega um dos assuntos mais importantes da história africana. É um assunto muito triste, mas não quer dizer que deixa de ser importante só por causa disso. E você quer que eu o respeite? Que eu trate como senhor doutor lindo maravilhoso?
Como é que é possível respeitar um cara que nem meu pai, por exemplo, que acorda 4 horas da manhã para desmontar cabeçote de Tucson? E respeitar um cara desse? Como é que é possível respeitar um cara desse e respeitar o padre Paulo Ricardo? O dito de Nietzsche, que o Olavo citou uma vez, né? Quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Então, por esse tipo de gente, você não pode ter outra coisa a não ser desprezo. E é claro, se você o despreza muito, não tem por que você fazer a gravação. Mas você não pode exigir que uma pessoa dessa seja uma figura respeitável. De onde eu vim, a gente só respeita aquilo que faz valer o respeito. Só respeita aqueles que fazem por onde, que merecem. Agora, um cara com um linguajar ridículo desse, fica falando, meu irmão, só faltou colocar aquela música do 50 Cent, PMP, sobre os cafetão. O que é isso, cara? Ah, porque os outros alunos não vão conseguir ter aula. Eu falei, não, mas eles não vão ter aula mesmo se o Wilker desaparecer do mapa. Porque isso aí não é aula de história. Eu sei o que é uma aula de história. Já assisti aula de história, já fiz aula de história. Eu sei o que é uma aula de história. Isso não é aula de história. História da África, não. Vai ser uma história do professor Thompson falando o que ele pesquisou no doutorado sobre o mercado de escravos dos lusitanos com os africanos no extremo noroeste da África. Esse deveria ser o nome da disciplina. Aí o resto da África, o professor Thompson não vai contar nada. O cara que está tendo aula com a Daniela, com a capitã Paulo Freire. Você acha mesmo? Poxa, o cara sai de casa, pega ônibus, debaixo de chuva, debaixo do frio, um calor infernal, chega de noite depois do trampo, canseira, papapá, problemas em casa, para escutar uma mulher falar durante 3 horas e meia sobre Marx, Vygotsky e Piaget, sendo que o cara podia estar em casa, no conforto de sua residência, próximo da sua cama, do seu computador, lendo um livro do Eugen Fink, do Isonde, do Arthur Koestler. Quando você vai colocar no balanço, você percebe que de repente talvez não ir para a faculdade faça você aprender mais. Se é isso que eles te oferecem. Agora, por que eu não posso considerar isso um estelionato? Do cara prometer ciência e fazer isso que esses caras fazem dentro dessa universidade chechelenta. E aí? Então, assim, realmente, eu não sou um admirador do Wilker, nem sou inscrito no canal dele, dá pra ver aí na tela. Eu só assisto esses vídeos também, não tô interessado em absolutamente mais nada. Né? Então, independente se eu acho o cara inteligente ou não, se eu acho ele um cara legal ou não, independente disso, independente se esse trabalho é importante pra cultura brasileira ou não, é legal você ter a prova, você ter o registro. Sobretudo porque daqui a 500 anos com certeza vai ter, se ainda existir humanidade e se ainda existir Brasil, vão ter historiadores querendo estudar a intelectualidade brasileira no começo do século XXI. Isso pode ser usado como prova de que não tínhamos intelectualidade alguma. Um cara que acha absurdo falar que tem branco na África, é melhor que ele continue no anonimato mesmo, porque se ele for descoberto ele vai levar uma coça. Ah, por que você não faz isso? Bom, não estou mais na faculdade. E pra ser sincero, eu não tenho a paciência do Wilker. Então, assim, se o professor começa a me tratar desse jeito, com desprezo, eu vou acabar tratando ele de maneira proporcional. Eu nunca entrego pra... Eu sou a pessoa mais pseudo-católica que existe no mundo. Eu nunca entrego o que a pessoa precisa, que é o que Deus faz. Eu entrego o que a pessoa quer. Eu entro com os 2 pés no jogo da mímese, da violência mimética. Quer se comportar como idiota? Eu vou te tratar como idiota. Simples assim. Pensamento Cobra Kai, né? Acerte primeiro, acerte firme, sem compaixão. Então, eu acredito nisso para as artes marciais, eu acredito nisso para a vida como um todo. Né? Terry Silver tinha razão.
apesar da psicopatia dele. Então, assim, é impressionante. E tinha gente falando assim, nossa, mas ele é idiota, porque ele baseia a lei, a Constituição brasileira como um princípio moral. Olha, eu não sei se ele faz isso, eu sei que ele se baseia como um princípio legal. Provavelmente isso foi dito por algum ANCAP. Olha, eu sou anarquista também. Só que eu não sou louco de negar a existência de princípios jurídicos de um Estado que pode me esmagar a hora que ele quiser, porque eu não tenho um exército militar. O Lula tem. Estou numa excelente desvantagem aqui, né? Que mais me parece uma espécie de migué para evitar questões jurídicas. Entendeu? Como se elas não existissem e como se elas não tivessem um impacto na realidade. Eu falo, se elas não têm impacto na realidade, por que elas existem? Elas existem. Existe Código Penal, existe Código Civil, existe tribunais, existe polícia, existe Ministério Público, PGR, existe todas essas coisas. É o mesmo migué que eu vejo de algumas pessoas que estudam lógica um pouco mais antiga, tem, talvez não lógica propriamente, mas alguns textos de epistemologia da época clássica, da época medieval, e tentam fazer de tudo para dar um migué para se livrar de assuntos de lógica transconsistente ou paraconsistente, como se elas não existissem. Sim, elas existem, tem computadores que funcionam por causa delas. E aí você tem que fingir que não existe, porque se você for discutir isso pode ser que você se dê muito mal, né? Que é o caso desses professores. Agora, o Wilker nem começou com isso. Quem citou, é só ver os meus vídeos, meus reacts, quem citou lei pela primeira vez foi a Daniela, a doutora Daniela, que falou que aquilo que ele estava fazendo era ilegal, que ele ia chamar a polícia. Me parece ser um discurso semanticamente voltado para questões jurídicas. Se eu digo que uma coisa é ilegal, que eu vou chamar a polícia, eu entendo imediatamente que a pessoa está falando de alguma quebra de lei. Do Estado brasileiro, evidentemente. O cara não vai chamar a polícia porque eu quebrei uma lei da Escócia, aqui no Brasil. E só que o Wilker é advogado, é o terreno perfeito para ele discutir. Né? Perfeito. Então o primeiro ponto que eu queria falar é esse. Né? O quanto que é bizarro, não só a situação que ele passa, mas o feedback que ele recebe, ou o feedback que é fornecido para outras pessoas em relação a ele. Eu fico impressionado realmente, porque dá a impressão que esse pessoal, eu tenho a impressão que eu tenho uma teoria meio conspiratória, mas fica entre nós aqui. Eu acho que esse pessoal que vai no canal do Wilker, eles são do canal do Gaiofato, e eles entram lá só para passar desinformação, você tá entendendo? Eu acho que é isso que acontece, porque não faz sentido. Porque um cara desse dificilmente vai entender um vídeo do Vitorelli. Então por que ele assiste, sabe? É que nem comprar uma pizza de mussarela e ter intolerância à lactose. Você quer morrer? O que você quer fazer? Né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu tinha falado no último vídeo que eu ia ponderar sobre contar uma história sobre um caso de chamada mal feita de um professor da UFMG que acabou perdendo o cargo. Eu vi das línguas da fofoca, não vou citar nomes, fundamentalmente. Se eu citei no último foi mal aí quem foi citado, mas espero que não. Porque esse professor não faz chamada, ele pede pra monitora passar assinatura, então se tiver algum amigo que está na faculdade sem casa, ele pode assinar pra você também. Porque ninguém vai checar rúbrica naquilo, nem rúbrica é só o nome mesmo. E fazer chamada é uma coisa obrigatória para o professor. Do ensino básico, do fundamental 1, até um cara que está mexendo com pós-doutorado, entendeu? Do início até o auge da complexidade da educação. Em matéria de título, é claro. Título acadêmico, eu digo. Foi o seguinte, há muitos anos atrás, um professor de história, que ele não, na Federal de Minas, que ele não passava chamada, ele passava uma lista, só assinava, então ele não conferia se era o aluno mesmo que estava ou não. E tinha um grupo, na verdade um dueto, 2 alunos, aluno A e aluno B. Eles eram de outra cidade, eles foram para lá, ganharam uma bolsa, não uma bolsa para pagar mensalidade, porque essa faculdade pública não tem mensalidade, mas para morar lá, as famosas residências universitárias.
que tem em todas as universidades dos Estados Unidos dentro do campus, dos dormitórios de lá, onde ocorre bastante orgia, né? Quem já assistiu American Pie sabe disso. Aquilo acontece mesmo, é real. Tenho vontade de ir pra lá que vocês não fazem ideia. Não, mas falando sério agora. Aí a firma não aguenta, né? Eles tinham aquelas residências, aquelas moradias estudantis, alunos carentes, é claro, eles também têm direito à educação, então se paga lá para eles ficarem lá, eles comem na universidade, etc. E eles moravam no mesmo apartamento, no mesmo dormitório, e fizeram uma amizade muito grande, eram muitos amigos, aluno A e aluno B. E aí teve um dia que o aluno A não estava na sala, o aluno B sim, o aluno B estava na sala. O professor passou a lista e... o aluno A não estava na sala e nem o aluno B. Nenhum dos dois foi na aula naquela noite. Eles eram no período noturno. E também não tinham ido no período diurno. Se passou a lista, só que o indivíduo A não tinha assinatura, de fato ele foi considerado aluno faltoso, mas o indivíduo B sim. O indivíduo B teve assinatura, mas ele não foi para a faculdade. Pois bem, enquanto isso acontecia, um ciclista passou numa avenida que tem lá próxima, que dá acesso a uma espécie de área verde, não sei se é um parque ou algo um pouco menor que isso, e achou um corpo no chão. Era o aluno A. Ele foi esfaqueado várias vezes, tá certo? Não tinha arma do crime, a polícia também falou que não achou digital nenhuma. Parece ter sido um crime premeditado. Esse aluno estava indo para a faculdade quando ele foi assassinado. Ele não estava voltando. Era uma área que não passa muita gente, ele foi esfaqueado várias vezes, o que indica um crime de ódio, né? Geralmente quando você está assaltando uma pessoa, tá com uma faca, o cara não quer, você dá uma facada na pessoa e sai correndo, pega as coisas e sai correndo. Geralmente bandido, latrocida faz isso, né? Ali não, ali parece uma coisa violenta, parece que a pessoa que matou o aluno A queria muito machucá-lo. Bom, e o fez, deixou a região torácica e abdominal dele toda arrebentada. Ele perdeu muito sangue, sem chance de sobrevivência, mesmo se depois que ele caísse no chão a ambulância já colocasse ele e teletransportasse para o hospital, não ia dar tempo de costurar tudo. Obviamente um homicídio, tem que se procurar o assassino do crime, tem que ser penalizado. A polícia investigou, conversou muito e não entendeu isso. Comunicou os pais, eles foram lá, pegaram o corpo do menino para levar para a cidade, para enterrar. Uma coisa horrível, horrível, triste demais, né? Dá até um negócio ruim na gente. Passado um tempo, as investigações não estavam gerando frutos, né? Isso é perigoso, porque para arquivar não é difícil. Uma das alunas, e geralmente em faculdade, a maioria, sobretudo federal, é uma aula por dia. O cara fica 3 horas falando na tua orelha, mas é uma matéria só. Então você tem 5, digamos assim, por semana, né? São 5 aulas diferentes, 5 matérias diferentes, 5 professores diferentes, fundamentalmente. Ela disse, olha, questão de pessoa próxima a ele, tem o indivíduo B aqui, o aluno B aqui e tal, que muito amigo dele e tal, mas eles tiveram uma briga, eles estavam algumas semanas sem se falar. O policial pode ser uma suspeita aí, né? Uma pista é sempre uma pista, mesmo que fraca. Não é, porque o indivíduo A era homossexual. E o indivíduo B não era homossexual. Quando chegou aqui, ele saiu com as menininhas e tal, só que ele foi enviadando. Entendeu? Foi, né? Quer dizer, o sujeito em 2001, né? O padre gritava glória, ele respondia amém. Né? Em 2002, o padre gritava glória, ele respondia groove, né? Você tá entendendo? E aí começou a namorar o cara. O indivíduo A e o indivíduo B, aluno A e B, estavam namorando, mas eles estavam fazendo isso no sigilo, porque o indivíduo B tinha vergonha de assumir, né? O Mamonas já dizia, né? Abre sua mente, gay também é gente, né? Baiano fala gente e come vatapá, porque isso faz todo sentido, evidentemente, né?
faça bem a barba e arranque seu bigode. Gaúcho também pode, não tem que disfarçar, né? Só que ele disfarçava, né? Então assim, ele meio que saía com as menininhas, mas namorava o cara. Tipo um bissexual mesmo, né? Interage sexualmente com dois sexos. Só que o indivíduo explanou, cara. Contou pra geral e o cara ficou puto. Cortou a amizade. Só que aí, quando pegou a lista do professor, tinha lá escrito, assinado, o nome do aluno B. Não o aluno que morreu, o colega que brigou, que tava, ele tinha assinatura lá, então, veja bem, a perícia diz que o cara morre, o aluno morre, 6h30, 7 horas da noite, por aí. Nesse horário já estava tendo aula, esse moleque saiu atrasado. O indivíduo B estaria na aula, e não tem como uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Estar na universidade e estar numa avenida para matar uma pessoa, não dá. É um absurdo fisiológico, só um milagre mesmo para isso acontecer, ou uma artimanha diabólica. Como a polícia não acredita em nenhuma das duas coisas, e não dá para alegar isso no tribunal, eles iam arquivar o caso, fundamentalmente. É claro que isso ia acontecer, né? Mas uma aluna também revelou para a polícia que esse aluno B, que ela foi contestada, ele falou assim, olha, mas essa pista talvez não ajude muito porque ele estava na aula. Ele falou, não, mas ele não estava na aula. Mas está a chamada do professor aqui. Aqui, ó, a assinatura do pivete. Eu falei, não, mas sabe o que acontece? O professor passa a lista e a gente assina. Quando a gente tem algum amigo que está faltando na faculdade e que não pode tomar falta ou não quer, ele passa um zap pra gente e falou, assina aí pra mim. Passou a lista, você assina. Eu já fiz isso para algumas pessoas da faculdade, né? Eu nunca tive amigos na faculdade, não fiz amizade nenhuma na faculdade, mas tinha algumas pessoas que até conversavam um pouco. Às vezes o cara passava no grupo, alguém assina pra mim, eu pegava e assinava. Não podia fazer isso, acabava fazendo, porque o professor idiota deixava, né? Confesso isso aí. Então assim, foi o indivíduo B que matou o indivíduo A? Nunca saberemos. Porque quando a polícia começou a farejar ele deve ter usado luva e jogado fora. Ele deve ter jogado essa faca em algum córrego. Nunca vai achar a arma do crime. Era tarde demais já pra achar alguém. Não significa que esse cara seja culpado. Ele pode ter só faltado da escola e ficado no apartamento. Mas não tinha álibi, alguém pra comprovar o álibi. Então assim, eu tenho provas que foi o cara? Não. Eu tenho provas que inocente e o cara também não. Só que a gente é inocente até se provar o contrário. Então, o professor foi exonerado do cargo e processado por obstrução de justiça. Ele podia ter falado no começo da investigação, vai ter alunos aí que não estavam na aula, tá? Mas estão marcado presença porque eu passo lista. Então assim, recado para professores que estejam assistindo, sempre faça chamada. Seja inegociável para vocês. Pelo amor de Deus. Agora, em relação a esse vídeo novo do Wilker, novamente vai ser aquela baixaria de sempre, né? Eu, como gosto de ver caos e desordem, convenhamos, de todos os mundos possíveis que eu consigo descrever na minha luzinha digital, esse parece ser o melhor. Tem professores que não tem nada a ver politicamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tenho uma grande admiração, porque foram meus professores. E tudo bem a gente não concordar num monte de coisa e se respeitar academicamente. Você não sabe, você não está aqui para isso, cara. Você é um sabotador. E ele não tem controle sobre essa galera dele. Ele solta os cachorros e a galera faz umas loucuras que nem ele pode controlar. A parada é perigosa, a parada é séria. A gente não pode compactuar com isso. Ele veio com tripézinho, tá, gente? Ele tem um tripé agora, né? Antes ele tinha vindo só com o celular, né? Agora ele fez uma expansão de domínio, né? Se o Wilker é o Kunta Kinte, digamos que o Dr. Thompson é o Ryuma Sukuna. Pessoal, boa noite. Antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa. Gente, é sempre, né, a aparência deles é sempre muito parecida, sabe? Eu acho que eles clonam, né? Quem é que não está
estava aqui na última aula. Tá, então é o seguinte, nossa monitora deve estar chegando. Tá, é o seguinte, eu vou pedir depois, hoje vai ser um pouquinho diferente, geralmente no começo da aula. Então, obviamente o vídeo ficou muito grande. Porque eu fui falar de um recado, de outro recado e já passamos aí de meia hora. Então eu vou pular partes aqui, eu vou conferir na legenda, apesar também que a legenda do Wilker não é muito confiável. Tem um vídeo dele lá que aparece a palavra cornão. Como é que eu pulo isso aqui? Aí beleza. Você vai ter a sua palavra, cara, eu tô falando. Então assim, é isso. É essa atitude que a gente vai ter que levar até o final da história e vamos falar disso claramente. Bom, isso já é um progresso, né? O cara tá se contentando com isso, né? Isso é um ponto que eu queria conversar com vocês também, para deixar bem claro, né? Eu já falei várias vezes, não gosto de direito, eu gosto de filosofia do direito. Na época eu estava no ensino médio, eu lia livro de filosofia do direito como quem bebe água, né? Basicamente. Mas eu não tenho facilidade para decorar leis. Toda vez que eu vou fazer concurso, que eu tenho que estudar LDB, tenho que estudar o ECA, eu sempre faço isso com uma tristeza gigantesca. Tem muita dificuldade mesmo, não sei porquê, mas tem. Eu consigo até memorizar, mas eu demoro mais tempo que outras pessoas. Não sei, acho que cada um tem um ritmo mesmo. Ou pode ser que eu seja um jumento, vai saber, né? Várias possibilidades. Mas isso foi evocado, né? Quem fez abaixo-assinado foi a faculdade, quem começou a falar de crime foi o Thompson, foi a Daniela, foi os alunos, foi o reitor, foi o centro acadêmico, foi o coordenador do curso de história. O Wilker entrou nisso aí para se defender, porque ele é advogado, ele sabe como é que funciona o jogo. E eu tinha falado, olha, o advogado quando mencionou sobre proteção de dados, isso me faz perder mais respeito ainda pela universidade, porque uma universidade que recebe tanto dinheiro público, ela poderia contratar advogados melhores, uma licitação, por exemplo. Né? Um advogado como esse, sinto muito, mas é um jumento, né? Porque lei de proteção de dados só versa sobre dados pessoais extremamente privados e que ficam depositados em ambientes, seja ambientes físicos ou digitais. Por exemplo, a Amazon ela tem política de proteção de dados. Que dados? Os que você usa, o seu nome completo, o seu CPF, o número do seu cartão de crédito, o seu código de segurança, o seu endereço, que você tem que botar o endereço de entrega lá, né? A rua, o CEP, o endereço, né? O número da sua casa, ou do seu apartamento, do seu condomínio, o que quer que seja. Tem que ter proteção de dados. Se entra um hacker lá e pega esses dados seus, bom, de fato o hacker cometeu um crime, mas também é culpa da Amazon, ela também é responsabilizada, não penalmente, mas civilmente, uma indenização por todo o transtorno que aconteceu com você. Fundamentalmente, se você cria um ambiente lá, um site para você depositar dados, você imagina que esses caras vão ter o mínimo de condição de proteger os seus dados. Isso acontece com o governo também. O Gov também tem política de proteção de dados. Se de repente entra um hacker no Gov, hackeia, pega seus dados e faz alguma coisa ruim, é responsabilidade do Estado também, do hacker penalmente, e do Estado a nível civil. Tá? É Código Penal, se você é condenado, você vai preso, recebe uma pena, suja a sua ficha. Código Civil está mais relacionado a indenizações, por exemplo. Então você não processa uma pessoa no civil por assassinato, né? Você processa por quebra de contrato, dano moral, coisa do gênero. Aí tá, eles fazem essa babaquice aí para tentar fazer uma peça judicial em cima disso, caso processem o Wilker. E também podem. E no processo civil é o seguinte: tem jurisprudência também e tal, mas entre um caso como esse, ele é só mais um, tá? Não tem muito acórdão em relação a isso. O Wilker paga uma indenização de dano moral, todo processo civil tem um valor de causa. Por exemplo, ele pede, sei lá, o professor pede 10 mil. Então o valor de causa é 10 mil, os honorários vão ser calculados uma porcentagem desses 10 mil, se for 20 mil é calculado em 20, se for 300 milhões é calculado em 300 milhões. Pois bem, se o Wilker perde, ele paga lá a indenização, já era, e os honorários. Se o Thompson perde, ele paga os honorários. No processo penal, e a Daniela fez um boletim de ocorrência, que provavelmente o delegado deve ter mandado abrir diligência, porque não pode arquivar assim por troco de nada, mas se ocorre uma audiência, né, penal, não tem essa coisa, assim, pode, claro, às vezes se o cara for réu primário, a pena for menor, dá pra trocar por alguma coisa, pagar uma multa, um serviço comunitário, dependendo da gravidade do crime, a pessoa acaba indo presa mesmo. Se for uma pena muito larga, a pessoa acaba, não tem como trocar essa pena, a pessoa tem que cumprir em regime fechado, nem que seja um terço da pena, mas tem que ser na cadeia. E aí qual que é o problema? Até estava conversando aí com alguns colegas
Eu estava conversando com um colega que é um gênio do direito, ele falou, realmente concordo com você, isso aí foi uma péssima ideia. Né? Se eu fosse advogado da UNB e eu fosse obrigado a processar, você é advogado, seu trabalho é processar e defender a faculdade, né? Processar pessoas em nome da faculdade e defender a faculdade. Processa esse cara. Eu iria processar, mas por dano moral, alegando que o Wilker foi, não entrando nos méritos da gravação, da filmagem, porque isso também é causa perdida, não vai ter juiz que vai se convencer com isso. Só você molhar a mão do cara, que daí já é outra história. Mas tentar entrar com dano moral no sentido de que o Wilker exagerou no comportamento. Então, assim, até um certo limite estava tudo ok, mas ele foi se inflamando e essa inflamação causou danos à honra das pessoas que estão aí na sala de aula, professores, alunos e tal. Não me deu certeza que isso ia convencer. Isso é um argumento muito difícil, pelo menos no que ele disse juridicamente, porque você tem que colocar doutrina jurídica. Por isso que eu fico louco com esses caras, que não sabem nada de direito, entendeu? Eles acham que é uma coisa simples, que é só chegar lá, falar um monte de bobagem e tá tudo certo, entendeu? É complicado, é uma coisa difícil. O que eu faria, né, se eu fosse professor? Não queria ser advogado da UNB, né? Eu acho que seria uma cruz muito pesada. Mas o que eu faria? Se eu fosse um professor marxista respeitado na UNB, eu ia chamar o centro acadêmico de história e falar, vem cá, vamos fazer uma reunião. Vocês estão disponíveis aí pra gente vir no sábado aqui trocar ideia? Cedinho aqui, 8 horas da manhã, nós vai fazer uma reunião. Chamava todos os professores de história, todo mundo que ia dar aula pro Wilker. Colocava os professores aqui, os alunos aqui, eu falava o seguinte: o cara lá tá incomodando, não tá? Claro, muito folgado, fascista, não sei o que, beleza. Vocês querem ter sossego de volta, não quer? Eu nunca dei bola de aluno me questionar, eu até prefiro, porque eu gosto de ver o cara raciocinando. Tem professor que não gosta. Já trabalhei com algumas pessoas que não gostavam disso. Mas cada um. Mas eu acho legal, eu acho que faz bem pro aluno ele tentar raciocinar, explicar com as próprias palavras, apontar dúvidas e se estranhar com algum discurso, com alguma parte do discurso, porque é ali que você consegue esclarecer as coisas para ele. Senão você só fala, ele escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro. A memória é uma coisa que você tem que exercitar, como se fosse um músculo. Então, para o cara fixar na memória, ele precisa raciocinar em cima daquilo, né? Não à toa que grandes intelectuais e grandes estudiosos, eles depois de ler, eles faziam uma espécie de apanhado geral do que eles estudaram para tentar organizar o pensamento. Porque é assim que se aprende mesmo, não tem jeito. Não é só decoreba para fazer a prova, na semana seguinte eu já esqueci. Tem um lance. Chegava lá pro centro acadêmico, pro professor, falava assim, você quer ter paz? É o seguinte, ignora. O cara tá filmando a cara dele, a única coisa que os inscritos veem é a cara dele, assim, de baixo, ainda por cima, assim, as catotas do nariz aqui, tudo assim. Ele vai levantar um questionamento para você, Dr. Thompson, para você, doutora Daniela, para você, Dr. Inácio de Boiola. Você vai fazer o seguinte, você vai responder de uma maneira crua. O que você acha que é verdadeiro para essa resposta? É tal tese. Responde de maneira crua. Ele faz uma objeção, se responde de maneira crua, não muda o seu semblante, não muda seu tom de voz. Faz um negócio cru, seco, entendeu? Sem vaselina, sem massagem. Não grita, não xinga, não debocha, orienta os alunos também, não vai ficar dando risadinha e tal. Ignora o cara, velho. Porque daí o vídeo do cara vai ficar ruim. Vai ter o professor lá falando as paradinhas, o Wilker questiona e fica assim. O pessoal gosta de treta, fala por experiência própria. Deixa pra lá. Esse cara vai chegar uma hora que vai ficar inviável pra ele ficar vindo aqui. Os vídeos vão perder views, porque tudo que é muito extenso assim, né, como diria o próprio Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Ele vai trancar o curso, se cancelar da matrícula, falar, muita esquerdopatia, eu gravei 40 vídeos lá sobre isso, está documentado no meu canal, mas eu não vou terminar o curso não, cansei. Sai o Wilker, acabou o problema. Mas não vai vir outro, difícil. Agora, se você processa ele na área penal e você perde o processo, você abre espaço para todo mundo se comportar igual o Wilker, porque existe um negócio no direito brasileiro chamado de jurisprudência. Porque se você faz lá um processo, vai ter a peça jurídica, o juiz vai ler, vai bater o olho lá e falar, ok, tá, então tá fazendo uma queixa-crime por crime contra a honra, tem injúria, difamação aqui,
filmando alguma coisa privada desses alunos, não sei direito o que é, porque eu não entendi essa peça, tá muito mal escrita, advogado da UNB. Tá, manda pro despacho. O escrevente lá do fórum assina, homologa, deixa na versão arquivo físico, versão digital, despacho por cartório, o cara homologa aquilo lá, volta pro fórum, o juiz marca audiência. Daqui a 3 meses tem uma audiência. Como é processo penal, não tem audiência de conciliação, porque não tem como conciliar um crime. Vai direto pra audiência. O Wilker perde, foi condenado. Beleza. O Wilker ganhou o processo. Ele era o acusado, ele pôde se defender, o advogado ele fez uma peça também, a gente tem direito a se defender dos nossos acusadores, né? Porque o cara acusa que é verdade, eu tenho direito de encarar o meu acusador de frente, saber quem que é a pessoa que está me acusando, às vezes nem conheço o cara. Então fez todo o processo da polícia, encaminhou para o fórum, depois que bateu a diligência, fez a peça jurídica, encaminhou para lá também, foi pro escrivão, foi pro cartório, voltou pro fórum, caiu na mão do juiz de novo, o juiz marcou a audiência, chega todo mundo lá, acontece a audiência, de maneira eletrônica ou presencial no fórum. Wilker ganhou, foi inocentado, entra na jurisprudência. Aí, meu filho, todo mundo que imitar ipsis literis o Wilker em qualquer faculdade do país inteiro vai estar protegido pela lei, porque tem jurisprudência sobre isso. Aí se acontece, por exemplo, na UEL, Universidade Estadual de Londrina, longe de Brasília pra caramba, eu peguei uma universidade bem longe. Eu tô mais perto de Londrina aqui do que o Wilker. O cara faz uma peça, o aluno tá filmando dentro da faculdade, questionando o professor, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. O cara pega, ele consulta a jurisprudência. Teve um caso sim feito no Distrito Federal. É igual esse. Mas o juiz de lá inocentou esse rapaz. O juiz põe assim no site no endereço eletrônico do fórum: sem resolução do mérito. Arquivo. Ou seja, ele não escutou ninguém, não teve nem audiência, o juiz bateu o olho, leu aquilo, jogou pro lado. Ou seja, se você entra nesse aspecto penal do Wilker e perde, você abre possibilidade para um dia o Dr. Thompson entrar na sala de aula e não ter só um Wilker gravando, ter 30 proliferado, que nem Gremlin, vai... Olha o perigo, na tentativa de silenciar o Wilker, você abre margem para aparecer todos os Wilkers dos mundos possíveis que vão acessar a faculdade só para fazer isso. Se o cara tivesse pensado, se ele conseguisse, se ele tivesse capacidade de pensar, se ele tivesse, como diz o Mário Ferreira dos Santos, nós só raciocinamos de acordo com a nossa esquemática. Para ter esquemática, você tem que colher esquemas. Esquemas são colhidos de estudo e da percepção da realidade. Se ele tivesse estudado e percebido as coisas do jeito que elas são, ao invés de tentar revolucionar o mundo, entendesse como o mundo funciona, ele saberia que esse caminho é o pior caminho possível para ele ter benefícios, porque ele não vai ter benefício nenhum. Mas como é que eu explico para um cara que fica falando assim, meu irmão? Não dá, pô. Você compreende o ponto que a coisa chega? Então assim, é um negócio ridículo. Era pra essas pessoas. Pô, não tem um filho da puta de um professor de direito penal nessa faculdade pra chegar pro departamento de história e falar: não é assim não, cara. Não é desse jeito que a gente resolve as coisas, não. Vou passar umas instruções aqui pra vocês. Eu tô raciocinando igual marxista. Eu tô ludibriando o Wilker. Porque eu vou tratar ele de caso pensado. Não vou tratar ele como um aluno normal. Eu vou tratar ele como um cara que eu quero que ele saia o quanto antes. E eu vou tentar não render bloco pro cara. Tô raciocinando como um filho da puta marxista. Só que um filho da puta marxista que pensa já é uma vitória. E ao que parece seria um milagre. Eu tô cansado de a gente ficar fingindo que isso não tá acontecendo, sabe? Eu sei que vai ser um trabalho do caramba. É uma exposição para mim, que eu não me importo muito. Ele tentar sabotar a nossa vida, certo? Então tá, vamos começar a discussão. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem uma subcelebridade da direita aqui na sala, certo? Vai baixaria, gente. Sinto muito. Que ficou notório, porque sei lá, levou uns tabefes, fazer esse showzinho dele aí, né? E capitalizar em cima disso mesmo, monetizar, porque o cara tá fazendo grana em cima do nosso vídeo. Nossa, eu vi minha imagem. Não para, essa é uma das estratégias que eu vou mostrar pra você, que ele vai tentar fazer
fazendo comentários. Aí o pessoal, não, você é um cara respeitoso. Imagina a maior falta de respeito. Olha como o senhor está agindo. A maior falta de respeito que existe no professor é o quê? Na sala de aula o pessoal ficar falando sem parar. O cara A aula é sobre mim, você está fazendo uma aula sobre mim. Isso aqui eu até entendo realmente de fato. É impossível dar aula num ambiente onde todo mundo fica falando e você fica falando por cima, todo mundo fala, ninguém fala nada e não tem como. Só que assim, eu já fiz aula para ensino básico, nunca dei aula em faculdade, evidentemente, não tenho diploma para isso. Nem sei se um dia eu vou ter. Mas eu fiz aula para escola particular de ensino básico e para ensino público. Particular é mais fácil de controlar. Eu já vi muita sala baguncenta. De nego tacar fogo na cortina da sala de aula, velho. Acendeu o isqueiro lá. Se isso pra ele, pra esse professor, Dr. Stephen Thompson, é uma sala de aula barulhenta, com o Wilker fazendo uma interceptaçãozinha aqui a colar, eu acho que se esse cara der aula no ensino básico, ele vai infartar. Os influenciados dele lá, certo? É completamente absurdo o que está acontecendo aqui na sala de aula. Eu acho interessante, né? Um cara filmando a própria cara e perguntando pro professor se realmente tem alguma razão em ser de esquerda. E ele acha isso um absurdo. Veja, dentro da lógica, dentro da filosofia clássica, sobretudo, e aí puxa os escolásticos e, consequentemente, uma tradição de lógica muito gigante. Sobretudo, né, na época não tinha as notações do Frege e tal, mas era lógica do mesmo jeito. Digamos assim, a lógica tradicional, né, antes do aparecimento da lógica clássica, fregiana, do Russell, do Wittgenstein. Um absurdo é aquilo que é impossível de acontecer. No sentido popular, seria uma coisa bizarra. Nossa, isso é um absurdo, entendeu? Como é possível uma pessoa em sã consciência fazer tal coisa? E eu estou tentando até agora entender o lado dele, tirando a parte, né, enfim, do cara ser questionado e tal, mas o Wilker não é um gênio para também o cara levar creu do Wilker num debate, né? O Wilker só faz pergunta, basicamente. A mamãe falei na universidade, não que ele seja do MBL, ou também não sei. E o que tem de impossível e o que tem de bizarro numa situação como essa? Na verdade, isso é bem comum, né? Até tinha um outro rapaz no canal do Victorelli falando assim, não, porque daqui a pouco vai passar a lei de proibição de usar celular na sala de aula, não vai poder gravar. Pô, cara, sério que você meteu essa? Na verdade, acontece o seguinte, não tem uma lei federal sobre a proibição de uso de celular em sala de aula no ensino básico por parte dos alunos, tá? Porque a LDB é dividida em duas partes, tá bom? A LDB, a primeira parte, é dividida em ensino básico, que vai da creche até o terceiro colegial, e é regulamentada pela Secretaria de Ensino, pela Secretaria do Distrito, pelo Ministério da Educação, pela Secretaria do Governo, do Estado, e pelo Ministério da Educação. Então, o Ministério, o Governo do Estado, então, tipo, sei lá, o Estado de São Paulo, a Secretaria-Geral de Educação do Estado de São Paulo, que foi nomeada lá o pessoal pelo Tarcísio. Aí depois tem do distrito, aqui no caso nós estamos no distrito de São Joaquim da Barra, aqui na minha cidade, e depois tem a Secretaria de Nuporanga, é tudo reportado a isso. Ensino superior não é reportado, não existe secretaria de ensino para a universidade na cidade. Secretaria de ensino da cidade, se tem uma universidade, seja pública ou privada, mista, não dá pitaco, nada a ver. E em alguns casos a universidade não se reporta nem ao Ministério da Educação. Ou seja, nem o Ministério da Educação tem, porque a Constituição Federal já dá muita liberdade, 88 dá muita liberdade para a faculdade. Então, assim, tem coisa que o MEC não consegue controlar na própria faculdade, pública e privada. Como, por exemplo, a escolha de formação dupla, né? A Unesp, por exemplo, fornece, num espaço de curso de um curso, fornece 2 diplomas, licenciatura, História e Bacharelado, né? Em 5 anos você faz isso aí. Você precisaria de 7 para fazer separado. Depois você não pode escolher se quer só um diploma ou outro, né? Mas dá para fazer os 2 no período 1. O MEC está desde 1998 implorando para a Unesp parar de fazer isso, porque eles dizem que isso atrapalha o progresso da educação, de não sei o quê. A Unesp olha para eles e dá risada, porque a Constituição permite. O MEC não consegue passar a Constituição, entendeu? Porque ele está subalterno ao poder do presidente da República e ao Legislativo e ao STF.
né? Você teria que fazer um projeto de emenda constitucional e um projeto de emenda na LDB, mudar as duas para daí sim o MEC conseguir regulamentar. Então assim, sobre o uso de celular em sala de aula, não existe uma lei federal sobre isso. Talvez, a gente sabe que isso demora para tramitar, é lento, mas pode ser que aconteça um dia, de uma lei federal. Nós temos leis municipais, ou seja, cabe aos municípios decidir se nas escolas vai ser permitido celular ou proibido. Então, sei lá, município A, os vereadores aprovam uma lei que não permite, e o município B não fala sobre essa lei. Então, no município B pode. Se a lei é federal, significa que todos os municípios são obrigados a adotar isso. Mas isso é para ensino básico, cara. Se você consultar a LDB, você vai ver que é separado, entendeu? Então não adianta citar isso aí, porque não faz sentido. Acho que vocês têm consciência. Então é isso. O cara veio aqui para tocar o terror. E o que a gente... Isso é verdade. E tá conseguindo. A gente vai fazer com isso? Como é que a gente trata com essa... Eu quero ver a estratégia. Celebridade. Bom, para vocês, quer dizer, que vocês saibam, as coisas não estão passando desapercebidas, tá? Eu já tive reunião, coordenação, chefia, ICH, advogado, tá todo mundo na jogada. Agora, vamos ser sinceros também, a justiça é morosa, não é isso? Mesmo quando ela não falha, ela tarda. E essa galera... Puta, ele usou esse migué mesmo, mano. Migué que, tipo, nós temos a razão, mas o Estado brasileiro não vai reconhecer isso, porque, sei lá, o Wilker é branco. Se aproveita disso. Se aproveita desse cara, porque ele não está aqui para fazer o curso, ele está aqui para fazer os followers dele o máximo possível, porque a hora dele vai chegar. Vou completar a maioria. Isso aqui não é uma matéria sem lei, certo? Agora, é moroso mesmo, o negócio leva um tempo. Vou fazer o quê, né? As coisas estão andando, certo? Vamos ter que ter paciência e lidar com essa situação até a gente chegar nesse ponto aí, que a gente vai poder se livrar desse problema de uma vez por todas. Né? Um outro problema que existe... Se livrar desse problema. É que a educação, de uma maneira geral, e principalmente na universidade pública, ela é pautada na tolerância. Eu tô vendo mesmo. Você deixou isso bem claro pra mim. Totalmente. Como diria o Dr. Enéas, como claro como água de rocha, como líquor de quem não tem meningite séptica. Eu acredito nisso, né? E até por isso que eu vim aqui na primeira aula dando o benefício da dúvida, vamos ver, né? O que o cara vai fazer, de repente, né? Mas ele já está tão empoderado que agora ele nem grava mais escondido, né? Eu tive professor que falou, nossa, o cara estava com texto, ele estava gravando em segunda, celular, né? Fingindo que estava com texto e estava gravando. Então o cara veio aqui para fazer essa parada e assim, agora está empoderado, por quê? Por causa da velocidade, por causa da tolerância, né? Ué, mas pera lá. Aí aqui eu já vou ficando confuso. O cara diz assim, a universidade pública tem um princípio pautado na tolerância e eu acredito nisso. Mas o cara tá empoderado, isso é um problema. Isso acontece por causa da tolerância. Agora eu já não sei pelo argumento dele se a tolerância é uma coisa boa ou ruim. E agora ele está falando do meu lado. É a lei do meu lado. É isso aí, é isso aí. É essa a realidade que a gente vai ter até o final. Então, assim, o problema aqui como diria Karl Popper. Ah, não, ele vai falar do paradoxo da intolerância e vai definir errado, velho. Meu Deus, qual que é o problema das pessoas lerem o livro do Popper? Ah, não, vou pular isso aqui, cara. Na moral, eu me recuso, cara. Mano, esse ano eu acho que eu já assisti uns 40 vídeos que todo mundo cita Popper errado. E eu já tô de saco cheio, cara. Eu já tô de saco cheio de ver isso aí, cara. Virou uma fake news de filosofia. Sim, os brasileiros inventaram isso. Fake news em filosofia. Né? Ok, primeira coisa que ele faz é isso aí. Insistentemente falar em cima do que eu tô falando. E cara, olha só. Esse já é um problema em qualquer turma. Eu falei isso aqui no primeiro dia de aula para vocês. Né? Vocês são adultos, vocês assinam chamada, precisa conversar com alguém, vai lá fora, conversa, precisa atender um telefone. Ninguém atenderia o telefone assim aqui. Alô? Tudo bem? Não, eu estou na aula. Ninguém faz isso. Mas o cara fica falando aí com o pessoal que nem está na sala, nem está na turma. Você está me atacando, a aula é sobre mim, não é sobre história da aula. É sobre mim, cara. Então, essa é a primeira estratégia dele, é fazer isso aí, é acabar com a minha paciência fazendo esse tipo de coisa. E a minha concentração, porque vocês vão ver, eu tenho meus papéis e tal, mas a minha aula está na cabeça, então eu preciso puxar as informações na cabeça e tal.
E quando tem conversa paralela... Então, mas talvez, se você parasse de falar sobre o Wilker e começar a falar sobre a história da África, seu cérebro ia se programar a falar sobre a história da África e imediatamente sua memória ia puxar as informações subsequentes. Né? Eu imagino assim, quando eu estou conversando com uma pessoa e eu quero lembrar, sei lá, o que o Mário Ferreira dos Santos falou no capítulo 1 sobre filosofia da crise, se eu parar e tentar puxar na memória, acaba vindo informação ou outra, cedo ou tarde. Pode ser que funcione para o senhor também, ou eu seja normal. Não sei se alguém já é professor ou já foi professor, você não consegue se ouvir. Eu já me arrependi. E ainda mais quando o cara fica fazendo uns comentários absurdos, idiotas, assim, sabe? Eu vi isso. E aí, sabe a consciência falando, esse cara tá louco. E aí, confunde, é foda. É o que eu tô fazendo. Então, é o seguinte, essa é uma realidade que a gente vai ter que viver, o cara vai fazer isso aí até o final, essa... O senhor está fazendo isso, é a terceira aula fazendo isso. Até agora não teve aula de história da África propriamente, né? Tipo, foi a primeira ele fugiu, a segunda ele ficou falando abaixo assinado e essa ele falando, sei lá do que ele tá falando, já perdi o raciocínio, já tá meio... Não, mas a aula é individual. Por isso que dá pra você fazer quantidade de aulas, por exemplo, uma aula, 2 aulas, 3 aulas, são 3 átomos de discurso. De fato sumiram com o Foucault, né? O Foucault explica isso na Arqueologia do Saber, né? Você tem o átomo do discurso, que é o enunciado, que tem significado literal, você consegue fazer a quantidade, tem a função enunciativa, que é uma palavra que muda o significado do enunciado, ele passa a ser enunciado diferente. Realmente sumiram com o Foucault em sala de aula, e é um autor mais citado. É tipo a Bíblia, né? Se compra muito e deixa muito na cabeceira. Vocês não estão vendo o que ele está fazendo, ele transformou na aula sobre mim. Professor, cara, você tem um caminho. Faz uma graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um concurso, faz um probatório, entra aqui e aí você vai ser professor. Mas até lá, e é isso que a gente tem que estabelecer hierarquia, porque ele não aprendeu nem mais. Né? Mas vamos lá. A outra estratégia que eu saquei para você, que ele vai fazer, e isso aí que eu tenho que explicar bem para você, é o seguinte. Ele já fez 2 vezes na primeira aula, na aula passada. Né? Fez isso 2 vezes. Que é o seguinte, essa galera não lê nada, né? Sabe nada. Mas tem uma galera, eu li seu texto, pequeno, que lê algumas coisas e organiza essa informação mais polêmica em forma de talking points, que chamam, né? Que são frases pré-montadas. E eu estou falando isso porque eu tenho um arquivo desse na internet, isso rola direto na internet, lá nos Estados Unidos fala muito. Os caras leem e aí tem história, né? História cheia de polêmica, cheia de problema, né? Os caras pegam essas historinhas, separam um PDFzão, esses vários talking points, e passam para esse pessoal, não informado, não estudado, e aí o cara se torna um ignorante treinado. Você está entendendo? O cara é completamente ignorante naquilo, mas os terraplanistas adoram fazer isso. Nossa, envolveu até os coitados terraplanistas, velho. Não, os terraplanistas não faz isso, cara. Por incrível que pareça, a associação dos terraplanistas, por mais que eles estejam absurdamente equivocados sobre terra plana, a gente tem foto da Terra, então ela não é plana na foto. E tem que envolver a conspiração para, né, de repente a NASA adulterou a foto lá. Eu aposto dinheiro, uma quantidade massiva de dinheiro, que se eu pegar um cálculo de integral de algum professor terraplanista no site oficial do terraplanista e pedir pro Dr. Thompson explicar para mim o que esse cálculo quer dizer, ele vai falar, parece ser matemática. Não sei o que é isso não. Fala, um terraplanista aqui. Então, esse povo é louco. Esse vai ser o diálogo com ele. Então assim, o cara que não sabe nada de matemática vai invocar os terraplanistas, e aí se for tentar discutir matemática, o cara ele não sabe discutir matemática também. Entendeu? Sabe, não deve saber somar fração com um denominador diferente. E você tem que ouvir isso, sabe? Tipo, é um palpiteiro falando que existe uma ordem secreta de palpiteiros. Conspiração. Se o Wilker é terraplanista, eu diria que o Dr. Thompson, se for de fato marxista, é um terraplanista filosófico. Né? Fala um monte de coisa difícil que eles não entendem, mas se alguém falou para eles que tem um problema ali. E se você não é... Não, mas quase sempre tem problema. A história humana é a história das frustrações. A gente sempre se fode em algum momento, em alguma instância. É uma constante da vida. Né? Por isso que os cristãos almejam um paraíso. Um lugar onde não tem sofrimento. É treinado no assunto,
Detesto propaganda. Eu devia assinar aquele YouTube, né? Será que compensa assinar aquele YouTube que não tem propaganda? Ou é só jeito de tirar meu dinheiro à toa? O cara falou a verdade. Mas o cara tá falando com um camarada que é treinado, professor, com doutorado e tudo mais. Ah, eu percebi realmente que o senhor é um poço inesgotável de erudição. Entendeu? Se fosse possível arrancar seu cérebro e colocar no meu, que nem o Yuta, eu faria isso sem pestanejar. Porque eu teria um sucesso esplêndido. Parte dele não consegue ver, então, e é isso, ele não tem capacidade de ficar discutindo nesse nível. Nós todos temos capacidade de discutir, mas não nesse nível. Então, o que ele fez, não? Todo mundo aqui é inteligente, né? Os alunos que também estão no mesmo ano do Wilker, que também, teoricamente, não seriam treinados, mas eles, por algum motivo, têm capacidade, menos o Wilker, né? Aqui vai ser o famoso fenômeno do bode expiatório, né? A universidade tem problemas de lidar com seus próprios dramas, eles canalizam a violência numa única vítima que não fez coisa nenhuma. Ela é profana enquanto presente na sociedade, porque é ela que causa o caos, mas ela será sagrada, né? Quando ela ser expulsa, assassinada ou eliminada de alguma maneira, porque graças à saída dela na sociedade houve paz novamente. Isso está muito bem descrito nesse livro aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Tô uma edição de bolso aqui. La violence elle est sacrée. Tá? Tem edição para português. Tá certo? Tem edição para português. Eu acho que foi traduzido pela Paz e Terra. Eu não sei se eles ainda fabricam esse livro, imprimem esse livro. Mas a primeira vez que ele trabalha aqui com esse aspecto é na página 105. Ele vai fazer um capítulo aqui inteiro sobre isso, né? Começando com Édipo. Não sei se você consegue ver aí, mas está escrito, né? Édipe et la victime émissaire, né? O Édipo e a vítima emissária, ou vítima expiatória, né? É um capítulo extenso para isso. Tem outros livros do René também que são interessantes para estudar esse fenômeno, que me parece ser isso. Tem mais aqui alguns. Deixa eu procurar eles aqui. Tem mais esses aqui também. Esse aqui é um livro inteiro sobre o bode expiatório, Le Bouc Émissaire, né? É um livro inteiro sobre isso, né? Então, aqui ele vai fazer uma análise geral dos mitos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o índice dele, porque os livros franceses são aqui atrás. Né? Então ele começa com o Guilherme de Manchot e a perseguição aos judeus, que aconteceu na Idade Média, estereótipos de perseguição, o que carambolas é um mito, não está traduzido assim, tá? Violência e magia, Teotihuacan, que ele fala sobre mitos americanos, os crimes de Deus, a ciência dos mitos, Satã dividido contra si mesmo, os demônios de Gerasa, a degolação de São João Batista. Fala muito sobre o cristianismo aqui, é bem interessante, até aqui a foto, né, do cordeiro imolado, livro muito interessante. Esse outro livrão aqui, que é o melhor dele, né, As Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, né, Des Choses Cachées depuis dans la Fondation du Monde. Também tem aqui a segunda parte do livro, que é a escritura judaico-cristã, e fala muito sobre Jesus Cristo enquanto um bode expiatório que nega o bode expiatório. Tem uma espécie de parte um pouco da dialética hegeliana aqui para explicar a situação. Esse livro aqui é muito bom também, eu recomendo para vocês lerem, o René Girard e o Michael Serres, tá bom? Le Tragique et le Piété, né? Et la Piété, né? Isso aqui é o discurso de recepção de René Girard, Academia Francesa, né? Quando ele foi dar aula lá, a aula inaugural dele foi sobre o trágico e a piedade, também que ele versa sobre o aspecto da santidade dos bodes expiatórios, já que são vítimas inocentes, né? Então o subtítulo aqui está em francês assim: Dire courte réception de René Girard à l'Académie Française et Resport de Michael Serres, né? Esse livro aqui também é importante, é um livro de objeções à teoria dele, mas vamos falar desse livro aqui depois. Tem outros dois sobre o cristianismo, tá? Esse aqui, La Haute Antiquité des Hommes Pervers, tá bom? Ele vai falar sobre a história de Jó, né? Então aqui ele até fala, né, assim como Jesus Cristo, assim como Adão, assim como Caim, o Jó deverá percorrer a rota antiga dos homens perversos, né? A saída da sociedade e a sua santificação. Esse outro aqui também é muito bom, esse aqui é um dos grandes livros dele, tá? Je vois Satan tomber como um éclair, né? Eu vi Satanás cair como um relâmpago, também é uma frase de Cristo, certo? É um livro que ele vai aprofundar a questão dialética entre o reino de Deus e o reino do diabo, quase que como se fosse uma versão do René Girard, daquele livro muito bom do Santo Agostinho, Cidade de Deus, Deus, Cidade dos Homens, né?
E esse aqui é muito bom também. Tem um outro dele que ainda não chegou aqui na minha casa, que também é sobre refutações. Esse aqui é o segundo livro sobre objeções que ele escreveu, Quando ces choses comme seront, tá bom? Esse é um livro muito interessante aqui para você estudar antropologia, para você não ficar parecido com o Dr. Thompson, tá bom? Aula passada eu estava explicando aqui um conceito, tá? Explicando vários conceitos, mas a gente chegou no conceito de africano, né? E eu comentei que africano. Ah lá, eu sabia, ele vai relativizar o conceito de africano. Bem, africano é quem mora na África, quem nasceu na África, simples, pra que complicar isso, cara? Não, porque a estrutura de poder de Moçambique era diferente. E daí? É tudo o mesmo continente, muito mesmo pedaço de terra, dá pra medir aquela merda. Geografia existe pra quê? Africano não existe, esse conceito no singular, mas quem é o africano? Onde é que ele vem? Africano é o que mora na África, ele mora em algum lugar da África, não interessa de onde ele vem. Como é que é o nome dele? Qual é a cultura, qual é a língua do africano? Ele fala algum dialeto africano. Tem vários dialetos africanos. Ele fala algum deles, ou alguma língua europeia, porque depois do período imperial dos europeus, tem africanos que falam francês, português. Depende. O africano não existe. Ok, podemos falar. É assim que ele relativiza a escravidão dos africanos, né? Ele diz assim, é impossível o africano escravizar um africano porque um ser não existente não escraviza um ser não existente. O nada não escraviza o nada. Quem escraviza o nada, nada escraviza. É um gênio da linguagem, é um gênio da semântica. Falar de africanos, já melhorou bastante, né? Africanos, botei o S, melhorou pra caramba. Ainda é um termo bastante vazio, né? E eu estava tentando construir esse argumento dizendo o seguinte... Mas é difícil, né? Porque quando a primeira premissa não faz sentido, é difícil eu ficar animado pra conclusão. Geralmente eu tiro uma soneca antes de terminar. Então. Eu já sei do que eu vou morrer. Eu vou morrer de tédio. Esse é o meu fim, meu destino derradeiro. Que os africanos escravizaram, venderam os africanos. Isso aconteceu. Às vezes não vendiam os africanos, às vezes de repente só deixavam eles escravos mesmo. Os muçulmanos escravizaram africanos. Então. Né? E aí imediatamente o que ele fez lá? Mas sabe, são os fatos, bom. Isso aconteceu, tá documentado. Né? Você pode não saber a língua portuguesa e não saber que africano é um gentílico para quem está no continente da África. É assim como o brasileiro. Né? Eu sou brasileiro. Né? Eu sou sul-americano. Eu sou latino. Né? Aí se você não sabe português, de repente talvez você deveria estar no 6º ano, não numa faculdade, não sei. Aí eu ouvi muito teatro performático. Vamos lá. Ele nem deixou completar o raciocínio. O que eu queria dizer é: já pensou que absurdo se alguém chegasse para vocês e falasse: pois é, eu estava lendo história e os europeus guerrearam com os europeus e invadiram. Não, mas isso aconteceu, não é absurdo. É que assim, acontece um processo de repetição da palavra, europeus atacando europeus. Mas isso aconteceu no Brasil. Você nunca leu aquele livro do Dr. Jean Marcel Carvalho França, do Dr. Ricardo Alexandre Ferreira, os três vezes zumbi? Né? Poxa, o quilombo, escravos que compravam escravos. Você nunca leu o projeto de pesquisa? Eu vou falar essa semana recomendações de canal. Conheço um grupo de pesquisa sensacional que fala sobre a história da escravidão no Brasil. E eles partem de uma premissa voltada em Wittgenstein, sobretudo, né? Então, assim, uma análise analítica da linguagem, né? Então tem o rigor lógico que muitas vezes falta para cientistas de humanas e tal. Mas não é absurdo, de fato. Quando tem, por exemplo, franceses lutando contra ingleses, são europeus lutando contra europeus. Ele fala europeus como ou americanos, ou africanos, ou asiáticos, como se fossem povos unidos, lindos, maravilhosos, e não tivesse treta interna. Sempre tem treta interna. Invadiram os europeus e mataram os europeus, e aí conquistaram os europeus. Uau, que absurdo, meu Deus! O que essa frase quer dizer? O que essa frase quer dizer? Bom, quer dizer que europeus atacaram europeus, mataram europeus. Pessoas da Europa atacaram outras pessoas da Europa, e algumas pessoas da Europa foram mortas. Quando eu digo pessoas da Europa, eu digo pessoas que moram na Europa, nasceram na Europa. Quando eu digo outras pessoas da Europa, são outros europeus que não os primeiros. Matar, bom, matar você pode pegar a definição aqui do dicionário, né? Verbo, transitivo direto e intransitivo. Tirar a vida de, assassinar.
Matei alguém com um tiro. Transitivo direto e intransitivo. Contribuir para que alguém ou algo morra. Levar à morte. A fome mata milhares de pessoas por ano. Né? Então se você pegar, por exemplo, aqui. Europeus. Né? Tá aqui, ó lá. Natural, habitante ou cidadão da Europa. Né? Tem origem no latim, europeus. Né? E no grego, europaios. O feminino de europeu é europeia. O continente europeu recebeu esse nome da princesa Europa, da mitologia grega. Segundo o mito, Zeus, o deus do céu e do trovão, enamorou-se dela e levou para a ilha de Creta. Se você pegar aqui invadir, esse aqui você pode consultar em casa, não precisa passar na UNB para saber disso. Até porque o professor não vai saber dizer o que é. Olha lá, um transitivo direto também, né? Então, para você fazer uma complementação verbal, você não precisa de preposição, né? Você usa o objeto direto mesmo, né? Você conecta ele diretamente com o verbo. Penetrar num determinado lugar e ocupá-lo pela força. Apoderar-se, tomar, conquistar, ocupar um lugar de forma maciça e abusiva. Transitivo direto, alastrar-se por, estender-se por, ganhar, dominar. Uma moda que logo invadiu o país. É o exemplo que o dicionário aqui nos fornece, acho que é o Oxford Language. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Achei que eu tava falando merda aqui o tempo todo sem gravar. Exato, como você, como uma pessoa que não entende nada do assunto, você tá entendendo? Que Pode ser que eu não entenda de história da África, mas eu entendo de língua portuguesa. A frase faz sentido. Então, que Ela só é repetitiva, mas tá errado. Que eu não ia ensinar os africanos a escravizar outros africanos. Porque isso já demonstra que o cara é muito pesquisa. Porque eu tenho um doutorado justamente sobre isso que eu tava falando. Não, mentira. Eu fui atrás do seu lado. Você tem um doutorado sobre tráfico negreiro por parte dos lusitanos no extremo oeste do norte da África. Não tem nada a ver com briga de impérios africanos e briga de impérios muçulmanos. Não tem nada a ver com isso. Não vai mentir, não. Aí já tá ficando feio já a coisa. Começa a ficar mentindo, botando mais assunto no doutorado que teve. Não sei, mais de 400 páginas que falam sobre a relação entre guerreiros africanos e comerciantes militares. Ah lá. Olha que engraçado, né? Ele fala assim, que ele vai... O doutorado dele fala sobre escravos, escravizando escravos, que não existe. Então o doutorado meio dele que fala sobre o nada. E depois ele fala sobre comerciantes militares portugueses e brasileiros. Tá falando do quê? Sabe? Eu preciso ler o texto dele, fiquei curioso. Porque eu acho que... Eu tenho a impressão que esse cara deve escrever muito mal. Os portugueses e brasileiros que se juntavam para caçar escravos no interior e mas não teve só isso. Que a costa da Angola, mas não teve só isso, cara. Você tá se esquecendo do Império de Songhai, você está esquecendo do Império de Mali, você está esquecendo da Guerra Civil dos Yorubá, você está esquecendo do genocídio de Ruanda, você está esquecendo de um monte de coisa importante, cara. Na costa de Angola, certo? Agora, mais uma vez, o cara não tem a dimensão, é um terraplanista em cima do Empire State tentando ver a curvatura da Terra, essa coisa, ele não consegue entender a dimensão. A pergunta desse terraplanista, apesar dele dar risada, ele tá fazendo piada e tal, jocoso, né? Só que ele tá usando exemplos ruins para fazer piada. Quando a gente for fazer uma piada, a gente tem que fazer uma piada que faça sentido, tipo as piadas do Chris Rock, entendeu? Ele pega lá o episódio Todo Mundo Odeia o Chris, que o Julius compra uma caixa de 10 kg de linguiça, a Tônia não gosta de comer. E a Rochelle fica tentando forçar, e aí o Chris, no final da narração, ele diz assim, bom, no final das contas, mais tarde a Tônia começou a comer linguiça. E minha mãe não cuidou de bebê algum, fazendo um paralelo entre o pênis e a linguiça mesmo. No caso, sim, quando você pergunta cadê a curvatura da Terra, é uma pergunta válida, porque física tem uma parte intuitiva. Né? A física intuitiva é a percepção do fenômeno. Às vezes você precisa de uma máquina para estender o seu horizonte de percepção, porque você não enxerga o átomo, por exemplo, você precisa ver o que está acontecendo ali. Então, sim, e o jeito de refutar esse questionamento, não consigo ver a curvatura da Terra, é mostrar a curvatura da Terra, tendo foto. Tem pessoas que estão viajando para o Alasca e sobe muito, ou militares que estão voando no U-2, que é um caça americano que vai até a estratosfera. Ele consegue ver a curvatura da Terra. Né? Então, quando você tem uma doxa forte, tipo, o objeto está ali, tá? Meu celular está aqui, eu estou vendo o celular. Não há argumento no mundo que me convença do contrário. E é normal que isso aconteça, né? Aquela coisa do Hegel olhando para a montanha durante 2 horas junto com o aluno dele, depois ele olha para o aluno e fala, de fato as coisas são assim mesmo. Existe um ditado latino que diz assim, não simplificate, não simplifique.
Eu criei um também. Não complicate. Não complica o negócio que não precisa ser complicado. E é o que eu falei para vocês. A África é um continente. A história da África é a história da humanidade inteira. Então, claro que você vai encontrar de tudo. Claro que você vai... Mas aí você está discordando do Wilker ou concordando com ele? Porque você vai encontrar de tudo. Escravos escravizando escravos. Negros escravizando negros. Será que existe? Encontrar um lugar e vocês vão estudar esse lugar, não estava escondido não, cara, está na matéria. Se ele tivesse lido a bibliografia, ele ia ver isso. Está aqui, vocês vão estudar o Lidar, vocês vão estudar os Ashanti, vocês vão estudar os Imbangala. Ué, mas espera lá, mas os Ashantis faziam isso. Qual que é a explicação que você dá então, cara? Tipo, tem um negro, Ashanti, ataca um Imbangala, ele pega esse negro, ele coloca numa jaula de bambu, ele leva pra sua tribo, ele capa o cara e põe o cara pra cavar buraco. Isso é o que se não é escravidão, porra? São grupos africanos que participaram do comércio de escravos, africanos que estavam na costa, certo? Tá justificado, isso tá tudo bem. Angola, a participação foi direta, isso. Era só um exemplo. Né? Mais um exemplo. Aí eu vou dar outro exemplo. Tá gravado. Que essa ainda foi mais radical ainda, foi mais agressiva ainda, né? O cara chega aqui e sempre fala assim, é o que eu sei, ele já sabe de tudo, né? Eu sei que você não vai falar sobre os negros que foram escravos na África, não vai... Bom, eu não sei por que o Wilker perguntou isso, mas agora o que me chama a atenção é o seguinte, o Wilker estava certo ou não? falar dos negros. Essa é a última chance do ano de você conseguir uma vaga na Academia Correio de Mandarim com desconto. Em novembro a gente... Nossa, maluco ensinando mandarim com boné do MST. Ah, eu não dou conta, realmente. Eu preciso desligar da internet. Eu afirmei isso, tá gravado. Certo? Tá gravado. Ok, vamos lá de novo. Outro talking point. O que isso quer dizer? Que não existiu escravidão branca na África, existiu assim. Isso está estudado. Segundo o aluno do Victor... Um aluno não, um inscrito do Victorelli, um participante da live, não aconteceu não. Décadas, certo? Confesso que eu li, sei lá, 2, 3 livros sobre isso, posso até indicar. Uau, parece uma bibliografia bem vasta. Tem Davis, Christian Slaves, Africa Masters. Na verdade não é Christian Slaves, é White Slaves, African Masters. Tá? Foi o livro que eu citei. Masters. Tem um cara chamado Jordan, e eu acho que o outro é Walsh, que tem sobre esses escravos brancos britânicos. Assim, ele nem explicou, mais uma vez, ele não tem recorte histórico, ele não sabe qual é o tempo, ele não sabe os autores, não sabe nada. Eu imagino que ele está falando dessa escravidão no norte da África, certo? Isso, exatamente. A escravidão no norte da África tem por parte dos muçulmanos, né? Esse texto do White Slaves, African Masters, que ele citou o nome errado, né? Ele leu o livro, mas ele não lembra o nome do livro, ele chamou de Christian Slaves. Esse livro é de um espaço mais recente, como eu falei para vocês, né? O texto de Ai, ele deixa bem claro que é uma coisa que começou naquilo que seria o período medieval europeu e continua até hoje, porque o Corão legitima a escravidão, então sempre tem rota de comércio até hoje, é uma coisa muito dramática mesmo, lidar com esses escravos. São pessoas muito pobres, os europeus devastaram a África, querendo ou não, ensinaram algumas coisas para os africanos, sim, mas algo que eles poderiam aprender sozinhos, não precisava fazer tudo aquilo. E talvez eu acho que os malefícios não compensam, as virtudes não compensam os malefícios, tem mais malefício do que virtude, então quando você faz a balança. O próprio Bernard Lugan, ele acaba tendendo a ter uma visão um pouco mais, e aí eu discordo do Lugan, de que talvez os africanos precisassem de alguma coisa parecida com o que os europeus fizessem. Eu acho que não, acho que poderia ter deixado os caras lá colher coco no litoral da praia sem encher o saco dos coitados, né? É a mania de antropólogo, né? Igual o Levi-Strauss veio aqui chatear os bororó da Amazônia. Não, porque eles precisam ser analisados. Não precisa não, tá? Dizem as más línguas que, apesar do Levi-Strauss ter assinado a pesquisa, quem fez a entrevista com os bororós foi os alunos de doutorado dele. Ele ficou no hotel. Que por vezes esses escravos do norte da África eram vendidos por europeus brancos. Não. Esse texto dos mestres africanos, eles faziam escravidão, né? Seriam chefes branquelos da África do Norte, porção mais nordeste, e eles invadiam tribos
de outros africanos brancos e escravizavam eles, eram escravos. Eles eram vendidos. Mas no caso, esse texto, pelo menos, que ele citou errado, e que eu tinha mencionado antes, esse texto aí ele não versa sobre a Europa, tá? Ele versa sobre escravidão islâmica. Tá? Então, como os muçulmanos da Arábia Saudita não moram na Europa, porque uma coisa é Oriente Médio e outra coisa é Europa, então assim, agora eu já não sei se esse cara leu o livro, né? Pode ser que ele esteja mentindo. Tá, de Marsella, de Gênova, esses caras vendiam esses escravos brancos no andar, inclusive crianças, tem história sobre isso, é brutal mesmo a história. E lógico, eu não estou querendo dizer que isso é irrelevante. Claro que é relevante, toda a história é relevante. Então por que você falou lá no comecinho desse vídeo e do vídeo passado que isso só existe na cabeça de quem não sabe nada? Como é que uma coisa é história relevante e baderno de terraplanista ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto? Me parece que é contraditório uma coisa científica e não ao mesmo tempo. Certo? Parece pra você também? Que tá ouvindo? E os números também não são irrelevantes, não. Eu acho que, eu não tenho de cabeça aqui, 10 milhões. mas eu acho que o Davis mesmo fala alguma coisa entre 500 e 800 mil pessoas. 10 milhões de pessoas. O texto do African Masters fala de 1 milhão de brancos. Vendidas durante todo o período do comércio de escravos. É uma história relevante. Você quer estudar isso? Estou falando, eu te passo uma bibliografia básica e você para. O cara não quer estudar isso, ele quer vir aqui lacrar. É isso? Ele quer vir chocar. Olha, eu acho que se você tivesse respondido, que assim, a sua resposta tá errada de novo. Mas assim, já melhorou um pouco, tô vendo um futuro. Se eu tivesse falado assim pra ele no começo, eu te garanto que ele não ia ficar dando risada e achando bizarro. Te garanto, se eu tivesse citado o nome de 2, 3 livros, não tivesse citado o nome de livro errado. Acontece, entendeu? Uma vez eu vi um pastor calvinista falar assim, eu li o Teologia do Corpo do Bento XVI. Fui procurar, né? Falei, não é possível que o Bento XVI escreveu o mesmo livro com o nome que o João Paulo II fez um também, né? Conjunto de catequese sobre amor cristão católico. Não, era do João Paulo II mesmo. O Bento XVI não escreveu isso, não. Acontece. Eu li aqueles livros verdinho da patrística lá, que tem o São Tomás de Aquino. Uma vez ele falou isso. Quando São Tomás de Aquino, quando o avô de São Tomás de Aquino saiu do ventre da mãe, os patrísticos tinham todos morrido, inclusive os padres da Capadócia. Ideia de que eu não estou preparado para responder. Imagina a prepotência, a pedância de uma figura dessa. Mas o senhor está afirmando isso com base em nada, não é? A minha intenção e meus vídeos não fazem né? isso. Então, o que acontece? O cara está achando que está trazendo uma grande novidade como especialista. É de você querer derreter, né? Você vê uma babaquice dessa acontecendo. Então é o seguinte. Ele confundiu minha mente, porque no vídeo passado ele falou que eram negros escravizando negros, né? Africanos com africanos. Era uma babaquice, só quem não entende história. Agora parece que ele está falando que aconteceu. Agora eu não sei se aconteceu ou não aconteceu na cabeça dele. Eu sei que aconteceu, é um fato, realmente aconteceu. Mas eu não sei o que ele está falando. É um exemplo do que ele vai... Outra coisa que ele falou assim, não tem recorte histórico. Olha, não precisa ter recorte histórico. Você pode falar de um determinado objeto a partir de qualquer circunstância situada em algum momento. Você não precisa recortar, tipo, o objeto tal de 1500 a 1510. Não, você pode falar da presença desse objeto em qualquer período da história. Tá? Se o cara fala que isso é falso, bom, eu sei avaliar a verdade e falsidade de proposições com tabela verdade. Se quiser, a gente pode fazer na lousa essa tabela verdade para saber qual função e interpretação ela resulta em falso. Tentar fazer aqui, pegar esses talking points e jogar para criar polêmica, para poder monetizar em cima disso. Mas... Cara, impressionante, né? Acontece umas ironias muito engraçadas. Eu citei o nome de um livro sobre escravidão branca. 10 minutos depois o professor cita e o professor cita o nome do livro errado, velho. É muito esquisito, né? Será que eu vivo numa Matrix? Uma vez, um cara é ruim de pesquisa, não pesquisou nem quem era o professor dele, assim como quando ele veio aqui caçar os moinhos de vento comunistas que ele está caçando aqui, ele não se deu conta. O departamento de história é um dos mais ecléticos do Brasil, tem gente de todos os lugares, com todas as teorias, todas as visões políticas. Por enquanto não apareceu nenhum professor de direita, né? Será que eles estão guardando o melhor pro final, né? Botar o melhor vinho pro final da festa, assim como aconteceu nas bodas de Canaã há 2000 anos atrás? E a gente convive bem, cara.
Tá? Tem professores, eu estou cansado é disso, de alguns colegas daqui ou dali, virarem e falar, mas... É só um aluno exercendo o seu direito. Não, cara, tá crescendo. Ah lá, os outros professores estão agindo de uma maneira mais inteligente que ele. Tá falando, deixa pra lá. Esquenta a cabeça com isso não. Ele começou O moleque é louco. tomando escondido, agora ele tá Escondido é mentira. Tá entendendo? Então eu quero explicar para vocês essa estratégia que ele está tendo aí de tumultuar a nossa aula e tudo mais. E cara, eu simplesmente vou passar por cima dessas coisas, você está entendendo? Quando ele chegar com uma besteira dessa, eu nem vou entender. Por quê? Aliás, isso está no nosso plano de ensino. A discussão aqui é referenciada. As provas de vocês são referenciadas. Eu já falei, eu não quero saber o que vocês acham. Deixa eu pagar uma cerveja pra gente no bar e tomar uma. Aí você fala o que você acha, eu falo o que eu acho, aí tá tudo bem, certo? Agora aqui não tem por não. Aqui é trabalho, aqui é estudo, aqui é referência. É totalmente possível criar uma estrutura argumentativa sem ter referência, né? Pode ser uma estrutura argumentativa de própria lavra. Você não precisa de uma fonte. Para fazer história, escrever sobre história, é normal você ter fontes, né? Fontes escritas, uma cultura material que não escrita, né? Para de repente você meio que dar uma prova pro leitor. Fala, tal fenômeno aconteceu durante esses 10 anos aqui nesse período. Aí você tem uma fonte ali que, né, você precisa da documentação fundamentalmente. Mas o raciocínio que você pode fazer em cima dela, se você não for só descrever o evento, você pode criar uma estrutura argumentativa que funciona totalmente. E aí talvez, se a história, né, no Brasil ela não acompanha isso, dificilmente ela vai ter um estatuto de ciência em algum momento da sua existência. Provavelmente vai continuar sendo ignorada pela academia internacional. Então, vai ser fácil, de certa maneira, porque não vai ler nada, ele não vai Não? ir aqui debater Eu li nada. essas textos de hoje. Então nem meu objetivo. Se ele for ler as coisas e ver aí, quem Tenho sabe uma certeza que eu coisa- lerei tudo. Eu acredito Sempre que ele é leio tudo. transformador da educação. Juro pra vocês. Sacou? Desde que não seja de direito, consegue né? Tem que ser de aprender esquerda. alguma coisa e né, sair desse buraco. Porque veja bem, cara, o cara tá com a oportunidade de fazer um curso superior numa das melhores universidades da América Latina. É que isso não quer dizer muita coisa, né? Tipo, no ranking internacional, acho que a universidade, a UNB ocupa a posição 700 e lá vai asca, assim, 600 e pouco. Por isso que eu não fico me gabando das coisas que eu faço, assim, porque, tipo, meio que foda-se, entendeu? É o segundo já. Certo? De graça. E aí ele tá pegando uma torta e jogando na cara, esfregando, assim, pra ganhar, pra os malucos lá jogar um pix pra ele, cara. É muito doido, é uma visão de mundo. Ele entende muito bem a internet. Desse tamanhozinho, cara. E aí a gente tem que compactuar com isso na universidade. Não, você não tem que compactuar com isso, você só tem que ignorar, porque você não tem muita opção. Não. São obrigados a E aí, aprender esse cara, direito. aí os direitos deles não são maiores que os de vocês, nem dos meus. Nem de vocês são maiores que os meus. Legal mesmo. Essas coisas vão ser discutidas não por mim, mas por um grupo de advogados que estão trabalhando nisso, certo? Você não faz ideia da ansiedade que eu tô pra ler essa peça judicial. Eu não sei se eu tenho ânimo de continuar falando sobre o Wilker, por isso que eu tô fazendo um vídeo bem gigante, talvez pra tampar a tampa do caixão mesmo. Mas quando sair peça processual, a não ser que aconteça alguma agressão, alguma treta lá, que eu vou assistir, mas acho que eu não vou reagir a isso, porque não tem o que eu falar, né? Só uma pessoa apanhando, né? Tipo, não adianta nada eu fazer um vídeo de 1 hora falando ad bacrum, ad bacrum, ad bacrum. Não vai ter graça nenhuma. E eu vou ficar com tédio também. Eu acho que eu vou ver só esse. Se aparecer um novo professor, talvez eu veja, só pra ver a conduta do professor mesmo, né? Tipo, pra ver se ele é um pouco diferente ou se ele é parecido com essa galera e tal. Mas, gente, ficou muito grande o vídeo, eu peço desculpas, eu sei que todo mundo tem compromisso. Mas é um vídeo pra você assistir a semana inteira, cada dia você vê um pedacinho. E se você me acompanhou até aqui, assistiu tudo de uma vez, ou depois de alguns dias, quando for publicado, você chegar aqui, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua audiência, né? Eu espero que eu tenha ensinado algo de importante, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar, os comentários estão sempre abertos, eu não censuro ninguém. Se quiser fazer uma macumba pra mim aí nos comentários, eu vou fumar um cachimbo aí, porque praga alguma chega na casa. Então tá bom, né? Por hoje é só. Espero ter falado sobre tudo que eu quis. Espero ter contribuído com algo na vida de vocês. Deus os abençoe. Tenha uma boa noite.
e não fiquem parecido com o Thompson. Pelo amor de Deus.